Pet Lady no Ar, comportamento e bem-estar animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady no Ar, o podcast mais gateiro de toda a podosfera. Hoje é dia do Histórias do Meu Pet, esse queridinho aqui do podcast. Eu recebi a maravilhosa Tata Finoto, que é produtora e host de podcasts, além de redatora e jornalista. A Tata hoje é responsável pelo podcast Tribo TDAH e também tem o podcast Lavando Louça. Todos os contatos dela estarão aqui no post desse episódio. Antes de irmos para a pauta principal, tenho alguns recadinhos muito rápidos, pet ouvintes. O primeiro deles é a maneira que você faz para entrar em contato comigo. Você pode me mandar um e-mail em carolina@thepetlady.com.br. Você também me encontra no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Você também pode entrar em contato comigo através do meu site, que é o thepetlady.com.br, onde também fica hospedado o blog. Lá, assim como acontece aqui no podcast, eu tô sempre dando dicas de comportamento e de bem-estar dos bichinhos. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu gatinho, sobre o seu cachorro, se tiver alguma história que você queira compartilhar, se tiver alguma crítica aos programas, é só entrar em contato comigo. Vai ser um prazer ler a sua mensagem. O segundo recado é a maneira que você ajuda esse podcast a se manter no ar. Você pode se tornar um padrinho, um assinante aqui do Pet Lady no Ar. Nós temos o projeto tanto no Padrim quanto no Colabora Aí. Os links para o projeto estão sempre aqui na descrição dos episódios. É só vocês entrarem lá. Tem todos os detalhes das faixas de apoio, das recompensas. A partir de R$1 por mês, você pode ajudar o Pet Lady no Ar a continuar produzindo programas com conteúdo de qualidade. É muito bom ter o envolvimento dos meus pet ouvintes na produção dos programas. Se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus amigos, com as pessoas que têm pets, que você acha que poderiam gostar do programa, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte! Agradeço do fundo do meu coraçãozinho meus pet ouvintes maravilhosos que investem tempo e din-din para deixar esse podcast satisfeito, quentinho e bem alimentado. Um super abraço muito apertado para o José Guilherme, para a Daphne de Mello e para o Bruno Mancini. E você também pode se tornar um pet padrinho, sabia? A partir de R$1 por mês, você já ajuda essa Pet Lady aqui a manter o podcast no ar. E a partir de R$10 você entra para o hall de padrinhos com o nome citado aqui no programa. Antes de irmos lá para o papo com a Tata, quero contar para vocês que estive mais uma vez lá no podcast de garagem. Esse podcast que é meu parceirão. Participei do Jornal da Garagem da 8ª edição, onde eu, a chefinha e o Cello lemos notícias curiosas e, assim, um pouco malucas também. Mas vocês vão gostar. O link do episódio tá aqui no post também. Agora, vamos lá ouvir a conversa que eu tive com a Tata? Tata, seja muito bem-vinda. Aqui é o Pet Lady no Ar. É um prazer imenso te receber aqui. Você foi uma das pessoas mais indicadas para estar aqui no programa. Toda vez que eu pergunto assim, quem que vocês querem que vá lá no Pet Lady contar a história de bichinho? Tata Finoto! Foi um prazer imenso te receber aqui. Eu quero que você se apresente um pouco para o ouvinte, conte um pouco quem que você é, fala dos seus projetos e já emenda e fala quem que são os seus bichinhos hoje. Ai, obrigada pelo convite, Carol. Eu amo bichinhos. E oi ouvinte, oi pet lovers, tudo bem? Eu sou a Tata Finoto, eu sou lá do podcast Tribo TDAH e eu também tenho um outro podcast agora que chama Lavando Louça, que é um projeto para ajudar você nas tarefas domésticas, principalmente lavar louça, ficar mais motivado naquele momento chato da vida. E é um super momento para ouvir podcast, né? É um momento ideal, assim. É.
E eu também tenho um perfil na Podosfera, que ele tá meio desatualizado, na verdade ele tá meio abandonado, eu preciso voltar com ele, que chama Podprocura, que é @podprocura, o Podcaster Procura no Twitter, que são os classificados da Podosfera. E eu era do PQPcast, mas aí ele acabou esse ano, depois de 6 anos. E Tata, fala pra mim, quem são os seus bichinhos? Você tem algum bichinho vivendo com você hoje? Hoje, vivendo comigo, eu tenho uma gatinha, que é a Mitzi, ou Mimimi, ou pros mais íntimos. Mimimi? Mimimi, porque... Ai, amei já. Sabe aquelas coisas de você tem um gato com 15 apelidos? É Mimimi, Mimimi, Mimiminha. Aham, e você nunca chama pelo nome, né? E na casa da minha mãe tem mais um que eu deixei ele lá, que é o Nino. E aí minha mãe, depois que eu mudei da casa dela, ela adotou uma gatinha nova pra fazer companhia pro Nino. Que é o nome dela é Zizi. Mas por enquanto, agora eu só tenho esses. Eu tinha até 2 anos atrás, acho que 2 anos atrás eu tinha 4 gatos, agora ficaram 2. Mas as últimas gatinhas tiveram uma vida muito longa. Me conta delas, elas viveram, tipo, até ficarem muito, muito, muito velhinhas? Minha gata morreu com mais de 20 anos. Ela, tipo, tinha 20 e pouco. Gente, 20, tipo, quase 21, assim. Minha gata já tava votando. Caraca, isso é uma benção. Gente, que coisa incrível. E a outra viveu até os 15, acho. Não, as duas viveram muito bem, caramba. As duas viveram bastante. A Mimi, que tá comigo, ela já tá com 10, 11 anos. Aham. O Nino, que era o caçula, até a Zizi chegar, a Zizi tá com meses, assim. Ela deve estar com 6 meses, ela tá com menos de 1 ano. Ah, a Zizi é bebezinha, né? Ela é muito bebezinha. Sabe aquela fase praga? Oh. Aquela fase que pula em tudo, escala cortina. É a fase mais a Lucy Crazy dos gatinhos, assim, muito! Né? E ela é muito esperta. Zizi aprendeu onde é o armário que tem comida de gato. Ah, não, gente. Ela aprendeu qual é o armário. Sabe aqueles petiscos? Aham, aqueles biscoitinhos. Que tem potinho com uma tampinha? Aham. Ela aprendeu onde é que fica, ela pula na prateleira, ela abre o armário, que o armário é de deslizar, ela pula na prateleira, derruba o potinho no chão e quando ele cai de cabeça pra baixo com a tampinha fora. E aí ela come os petiscos do chão. Ai, não, Tata, ela é muito esperta. Não, é tipo assim, eu me dou meus petiscos, gente. Eu sou muito autônoma, eu sou super resolvida aqui. E o Nino, ele é mais bonachão, ele é o único macho que a gente já teve. E ele tá com 6 anos. Ah, sim, sempre foram fêmeas. É, sempre foram fêmeas, só que o Nino tem uma estratégia... O Nino, ele não é a bolachinha mais esperta do pacote. Então ele usa outras estratégias. Ele ronrona. E ele ronrona muito alto. E aí ele fica com a barriguinha pra cima, pedindo carinho e fazendo charme. Então é impossível resistir àquele gato. E ele parece o Garfield, ele é todo amarelo e gordo. Ele tá com 5, 6 quilos. Ai, que delícia. Então ele é uma bolinha laranja, amarela, que ronrona alto e pede carinho. Então é difícil de não fazer o que ele quer. É, não tem como, né? Você fala, tipo assim, eu sou obrigada a agradar essa criatura que ronronenta, esse motorzão aqui. Mas que delícia, já amei eles. A Mixi, ela tá com você desde de bebezinha? Ou ela chegou na sua vida já adulta? Não, ela tá comigo desde filhotinha, assim, ela desde menos de 1 ano de idade. Eu acho que quando ela chegou em casa, ela era tão pequenininha que eu medi ela com uma caneta Bic, assim. Eu tirei uma foto e coloquei uma caneta Bic do lado dela e era menor que uma caneta Bic. Ah, meu Deus, gente, era um chaveiro. Ela chegou numa caixinha de sapato. Ai, gente. A gente resgatou ela. Porque ela foi a única sobrevivente da ninhada dela. Ai, tadinha. A mãe dela morava, tipo, na laje do posto de saúde que a minha mãe trabalha. E ela era uma gata muito arredia. O posto de saúde era a parede com uma escola. Uma escola pública, não sei se estadual ou da prefeitura.
mas tinha um monte de gente que tentava matar os gatinhos, jogava no telhado, na laje do posto de saúde que a minha mãe trabalhava, carne envenenada, ou tentava pegar os gatinhos pra maltratar, enfim. Ai, que dó. Esse posto de saúde que a minha mãe trabalhava, ele era direto, a entrada dele era pra uma avenida muito grande. Então, quando os gatinhos não morriam envenenados, eles morriam atropelados, era horrível. E eles tentaram resgatar. Não tem jeito, ainda mais filhotinho assim. Aí as pessoas do posto, todo mundo, assim, as pessoas do posto levavam a ração, porque a gata protegia as ninhadas dela e ela não descia, ela não deixava os gatinhos descerem. E quando eles desciam, eles já tinham pelo menos uns 3 meses que eles conseguiam descer de lá sozinhos, sabe? Que ela não conseguia mais segurar, né, assim. E aí a mãe foi resgatada. Ai, que bom. E aí agora ela tá numa casinha de um segurança do posto que ama gatos, e ele conseguiu resgatá-la. E a Mimi foi meio que um acidente. Acho que foi um pouco antes da mãe dela ser resgatada. Ela conseguiu descer da laje e foi um dia que tava chovendo, e ela foi se esconder debaixo de um carro no estacionamento, porque era um estacionamento aberto. E era uma médica amiga da minha mãe, do posto, e só que ela ficou a madrugada inteira no motor do carro. E a Mimi é uma gatinha preta, completamente pretinha, e ela é uma estratégia que ela usa até hoje. Às vezes ela se esconde num canto escuro e fecha o olho. E você finge que ela não existe, porque você não consegue ver onde é que ela tá. Você não consegue nem saber, né? Se tem alguém ali ou não, né? Exato. E ela ficou presa no motor do carro da noite de um dia até a manhã do dia seguinte. E foi uma história meio... Sabe aquelas coisas meio trágicas que vira meio engraçado e acaba tudo bem? Depois que passa, a gente até acha graça, né? Porque essa colega da minha mãe, essa amiga da minha mãe, ela tava dirigindo e aí bateram no vidro do carro dela falando: Dona, tem gato no seu carro. E ela passou no posto, procurou e não achou. Aí quando ela parou de novo, ela tava, tipo, do outro lado da cidade. Gente! E ela parou no trabalho, no lugar que ela tava indo trabalhar. Ela achou aquela coisinha pequenininha, menor que uma caneta Bic, miando desesperada. Aí até perguntaram pra ela assim: mas você quer que a gente fique com a gata? Ela falou: não, essa daí eu conheço, essa daí tem mãe, eu conheço a mãe dessa gata. Mas assim, ela tava dentro do motor? Ela tava escondidinha, sabe, debaixo do carro. Nossa, gente. Tipo, no meio do motor, debaixo do carro. Ela não ficou exatamente presa, ela tava meio que se escondendo lá, sei lá. Sim. E aí ela levou pro posto de saúde da minha mãe trabalhava e a gente foi buscar. A gente falou: agora essa gata é minha. Agora vai ficar pra mim. E aí eu trouxe pra casa. Nossa, eu dei 7 banhos seguidos na gata e só saía... o que saía? Eu não sei o que saía mais. Se era pulga ou se era poeira. Fuligem, assim. Sabe? E ela, assim, a gata preta... Exato, a gata preta estava mais preta ainda por causa de sujeira de carro. E aí ela ficou limpinha e ela ficou, assim... Gente, e aí ela nunca mais também teve nenhum risco, saiu na rua, teve nenhum problema, né? Já ficou protegidinha com vocês pra sempre. Então, eu moro onde ela chegou, no outro apartamento que eu morava, é o 18º andar de um apartamento. Não tem como ela ir na rua. Não tem nem jeito, né? Não, ela adora olhar pela janela. Mas ir na rua é o máximo que ela chega perto, olhando na janela, vendo do alto do prédio a rua que tá lá embaixo, e é isso. E ela tá feliz e contente. Muito territorialista, mas feliz e contente.
Ai, que coisa boa. Mas quando ela foi pra sua casa, quando vocês resgataram ela, o Nino não existia ainda na vida de vocês? Ou ele já existia? Não, o Nino, ela tá com 10, 11 anos agora. O Nino tá com 6, então ele veio bem depois dela. Ah, ele é mais novinho. Ele é bem mais novinho. Ela conviveu com as minhas outras 2 gatas, que foi a Maggie, aquela que tava com 20 e pouquinhos anos, 21 anos no máximo, assim, que era a mais velha da casa, e com a Lili, que foi a outra que conviveu até os 15, um pouquinho mais, talvez. Entendi. Elas já existiam quando a Mimi chegou. Elas já existiam. E junto com uma outra, que era a Kika, que era super pequenininha, e ela era... A gente dava o apelido da Kika de presuntinho, porque quando a gente resgatou ela... porque ela tinha menos de 250 gramas. Ela era menor do que um presuntinho quando a gente resgatou. Gente. E aí eu dei uma madeirinha pra ela, só que ela era a saúde dela era meio frágil, ela morreu, acho que um pouco depois, assim. Ai, tadinha. Um pouco depois, assim, ela chegou a conhecer a Mimi, e ela deve ter morrido com 5, 6 anos. E aí ela teve uma vidinha boa, mas ela tinha uma saudezinha. Ela era toda meio delicadinha, frágilzinha e tudo. Ela era bem mais frágil, né? Ela não ia durar 20 anos igual a Maggie. Não. A Maggie já tava fazendo muita hora extra há muito tempo, assim. Ela virou tipo aquela tia-avó chata, assim, aquela tia-avó que já... Sim. Que te chega na festa falando, eu vou falar o que eu quero, porque eu já tenho idade suficiente pra isso. Bem ranzinza, né? Eu não me importo mais. Ai, que ótimo. Mas quando a Mitzi chegou, foi de boas a adaptação com as outras? A adaptação, acho que, sei lá, lá em casa, pelo menos, a adaptação nunca é muito fácil. Geralmente tem umas semanas para os gatos, às vezes meses, para os gatos se adaptarem. Com a Kika, elas meio que, sei lá, elas se batiam nem tanto, né? Não fisicamente se batiam, mas elas se estranhavam um pouco porque as 2 resolveram eleger o meu quarto como território delas. Ah, tá. Nossa, então as 2 ficavam disputando o espaço, né? E a Kika não sabia se impor, e a Mitzi, desde pequena, acho que por morar na laje, por ser meio arredia, ela sempre foi muito territorialista. Então o Cotoquinho tava tentando ser territorialista com a gata que simplesmente tava lá, fazendo a bonita. Porque era o mais que ela fazia. Ela deitava e a Kika, tipo, ela deitava e era bonitinha. Ela era uma cia-latinha branquinha, assim. E aí a Mimi já veio, tipo assim, sai fora, sai, vaza. Ela bufava pra outra. Era aquela coisinha pequenininha, tipo... Sabe? Bufando, aquela quase não... Nossa, gente, é muito engraçadinho. Fazendo aquele assim um pro outro, né? Parece que tá gritando. E é engraçado porque desde o filhote eles já têm esse reflexo de proteção, assim, né? Esse barulho que eles fazem é justamente para afastar um competidor, um predador, assim. Eu lembro quando eu resgatei o meu gatinho, Tata, ele tinha, tipo, 40 dias de vida. E eu peguei... Não, ele era um trocinho, ele parecia um ratinho. Eu peguei ele no colo e ele fez... Pra mim, eu falei, ai, que bonitinho, ele bravinho. É muito bonitinho, né? E a gente não leva nada a sério, a gente acha super fofo, né? Não, tipo, você não sabe nem miar direito, você tá bufando. Aqui você não sabe andar, meu querido. Ele não conseguia comer ração. Por que você tá gritando comigo? Você tá doido? É muito bonitinho, né? Eu adoro bichinho filhotinho, porque eles não sabem correr. Eles estão aprendendo a andar, eles não sabem correr, aí eles dão cambalhota neles mesmos. É muito fofo. Eles embolam o pé... Anda tudo torto, é muito engraçadinho. Eu acho uma fofurinha, assim. E esses filhotes, tipo a Mitzi, que já é um filhotinho invocado, eu adoro. Esses filhotinhos, assim, cheios de personalidade, eu vou determinar aqui o meu espaço, eu já sou forte e determinada. Eu adoro esses bichinhos, assim. É tipo aquele meme do Twitter que tem um filhote de cachorrinho. Acho que é um filhotinho de Rottweiler. Aí tá escrito a legenda: eu sou babo, muito babo. É
muito bonitinho. Eu sou bem babo. Tem um de gatinho, eu vou te mandar que todo Halloween eu distribuo eles pras pessoas, que é um micro gatinho, assim, super filhotinho, com um chapeuzinho de bruxa. Falando, tipo assim, eu vou assustar as pessoas. É muito bonitinho. Ai, que lindo! É uma fofura, né? Ai, isso é muito... Não, sério, bicho é a melhor coisa do mundo. É muito bom, né? É muito fofo. É muito gostosinho. E aí me conta, aí depois chegou o Nino. Aí depois chegou o Nino e minha casa virou a faixa de Gaza. Porque o Nino foi assim, meu irmão sempre quis ter um gato amarelo, sabe, sei lá por quê. Acho que meu irmão era muito fã do Garfield quando ele era criança, então talvez tenha sido um resquício disso. Ficou no subconsciente lá, né? É, a nossa diferença de idade, assim, é 4, 5 anos. 4 anos e meio, na verdade. Então, assim, meu irmão, quase com 30 anos de idade, resolveu que ele ia ter um gato amarelo. Agora eu quero um gato, eu quero. É, não, porque a gente sempre teve muito gato, assim. E ele começou a procurar. E aí a gente achou o Nino pra adoção. A ninhada do Nino tava inteira pra adoção. E só os machos da ninhada eram amarelos. As fêmeas eram escaminha, rajadinha. Mas, assim, eu imagino que você que sempre conviveu com gato, você sabe que gato amarelo, tipo, 90% das vezes é macho. Ah, eu não sabia. A mãe do Nino era amarela. Ele é a cara da mãe dele, assim. É raríssimo. Eu não sabia disso. Quando a gente acha uma fêmea amarela, é maravilhoso, porque é super raro. A questão genética lá leva que quase todos os laranjas são machos e as escaminhas são todas fêmeas. Quase sem exceção, assim, é quase 100% das vezes. A escaminha eu imaginava que sim, porque eu sei que você consegue diferenciar gato pela cor. Se tem 3 cores é sempre fêmea por causa de fator genético. Exatamente. E aí macho só no máximo 2 cores. Isso mesmo, exatamente. Mas eu não sabia que amarelo era a maioria macho. A grande maioria é macho. Eu acho lindo também, eu amo gato amarelo, eu acho eles maravilhosos, assim, e eu acho que esse lance do Garfield realmente fica um pouco no nosso imaginário, né? Aquele gato bem bonachão, gordinho, assim, que só quer ficar comendo lasanha, eu acho muito bonitinho. Aí seu irmão conseguiu adotar o Nino, conseguiu levar o Nino pra casa. Aí o Nino chegou em casa, ele já chegou com 3 meses, e ele tinha cara, sabe aquelas adolescentes? Tinha a cara daqueles adolescentes que, assim, algumas partes do corpo cresceram mais do que as outras, então ele tinha as patas grandes e esticadas e o corpinho e uma cabecinha meio pequenininha. Que bonitinho! Uma mãozona, assim, né? Bem adolescente, isso, tem um braço comprido. Mas ele chegou, acho que ele não chegava a ter 6 meses, assim, ele já veio castrado. Todos os meus gatos são castrados. E a gente geralmente adota de ONG responsável, assim, de algumas que a gente ajuda também. E ele veio... E aí ele veio com uma coleirinha, veio todo bonitinho, assim, mas ele era o único macho da casa, então aquele cotoquinho era meio que tipo a Mitzi, só que ele não bufava as pessoas, ele só chegava e ele era muito folgado. Ele chegava ronronando e tipo, oi, eu sou lindo, me adore. E aí ele chegava ronronando. É muito isso, tipo assim, eu sou lindo, gente, vocês têm que me amar somente por isso. Porque eu sou lindo. Eu mereço, sabe? E ele é muito folgado. Muito. Ele chegava perto dos gatos. Chegava, sabe, pegando o território dos gatos. Metia a cabeça embaixo dos outros gatos pra comer no potinho. Muito abusado, né? Então ele sempre foi muito folgado. E ele era muito pequenininho. E aí a Mitzi não se deu muito bem com isso. E até hoje ela não se deu muito bem com isso. Porque naquela época, quando ele chegou, ela era muito maior que ele. Gente. E aí ela dava uns tapas, uns chegas pra lá nele. E aí tinham as 2 outras gatas. A Lilica era a fêmea alfa da casa. Então ela que mandava. Ela se metia no meio, ficava olhando pros 2 e eles paravam de brigar.
Ela era tipo assim, a mãe, assim, né? Organizadora. Vamos parar de brigar Muito. aqui, gente. Chega dessa confusão. Não, e assim, quando tinha algum barulho estranho de algum gato começou a brigar no meio da casa, ela era a primeira a levantar e falar o que tá acontecendo aí. Gente, que bonitinha. Sabe? Ela era muito inteligente. Gracinha. Só que os dois nunca se deram. Caramba. Nunca se deram. Aí teve uma época que as brigas começaram a ficar tão feias, que o apartamento da minha mãe tinha uma porta no corredor separando os quartos da sala. Uhum. Que é aquela meio porta de... Como é que é o nome? É tipo porta de intimidade. Não é intimidade, é tipo pra socializar, sabe? Pra você ficar mais confortável nos quartos se tem alguma visita e de repente você não quer sair do quarto pra sala. E aí a gente separava. Um dos gatos ficava nos quartos com acesso à sacada, porque tinha uma janela que dava pra sacada. E o outro gato ficava na sala com espaço pra cozinha e pra linha de serviço. E aí a gente separava, deixava algumas coisas duplicadas. A gente deixava tanto coisas de banheirinho e de comida e de água na sacada, quanto na área de serviço pra eles. E aí eles ficaram alguns anos separados. A gente tentou integrar, eu tentei fazer tudo. Comprar aqueles catnip, comprar Fairy Wafer, usar várias técnicas de integração com os gatos. Não dava. Quando a gente tava perto, eles tentavam não se atacar. Mas se a gente virava o olho, nossa, era... Principalmente depois que o Nino cresceu. Porque aí o Nino ficou com 6 quilos e ele tá o dobro, o triplo do tamanho da Mitzi. Apesar dele ainda ser meio bobão, ele só tem tamanho. Então ele é aquele gato que ele tem muito tamanho, mas ele é meio besta. E ela é pequenininha, mas ela ataca. Então ele dava a primeira patada porque ele era grande... Mas ela sabia se virar muito melhor do que ele numa luta. Então, a gente começou a separar porque os dois estavam começando a se machucar feio, assim. Eles se atacavam muito sério, do tipo, eu te odeio para o resto da minha vida. Eles estavam brigando de se machucar já, de se atacar mesmo. Nossa, muito, assim, do tipo, eles brigavam pra literalmente um tentar matar o outro, sabe? E eram umas brigas muito feias. Caramba, gente. E isso pra vocês devia ser desesperador, né? Mas muita gente passou anos, assim, trocando os dois de ambiente, do tipo, um vai e o outro fica, onde vai cada o gato. E eles são espertos, eles aprenderam a abrir portas sozinhos. Então, deixar esses gatos separados por portas, quando eles aprenderam a abrir portas, e às vezes o Nino é genioso, então às vezes ele quer passar porque ele quer passar pro lugar que ele quer, às vezes era meio complicado. E aí agora há 6 meses eu mudei de casa, vim morar com meu namorado, e aí a Mitzi veio junto. Porque, não só porque eles não se dão, mas porque a Mitzi sempre foi minha gata. Sim. Então mesmo quando eu viajava, ela ficava no meu quarto, ela sentia muita falta. Eu não tinha como não levar a Mitzi pra qualquer lugar que eu fosse. Ela não é uma opção, sabe? E aí a alergia do meu namorado que é o segundo plano. Sim, com certeza. Mas eu imagino que até pra eles, assim, quando você saiu da casa da sua mãe e tudo, pra eles deve ter sido até mais confortável, né? A Mitzi ir com você e o Nino ficar, deve ter sido bom pra eles também, tipo, o outro finalmente dar espaço, né? Sim, eu acho que, assim, o Nino, ele estranhou um pouco, mas eu acho que ele estranhou mais porque a Zizi chegou do que porque a Mitzi foi embora. Porque a minha mãe achou que logo depois que eu mudei, mudou toda a rotina, sabe? Sim. Eu mudei e foi meio que uma sorte, porque foi uma semana antes de declarar a pandemia. Ai, gente, nossa... Foi assim, muito... Se eu tivesse esperado um tempinho a mais, se eu não tivesse me programado, a gente já tava programado há meses pra ir morar junto naquela data, porque era um feriado, e era um feriado na cidade do meu namorado, e aí ele conseguia vir de lá pra cá, assim. E agora, se a gente tivesse esperado um pouco mais, e mudou toda a rotina, porque a Mitzi saiu de casa, minha mãe começou a ficar em casa o dia inteiro pra trabalhar home office, e o Nino, de repente, a rotina dele, o que tá acontecendo?
Como assim? Sim. E aí minha mãe achou que ele tava muito deprimido, que ele tava muito quietinho, dormia o dia inteiro. Bom, ele sempre dormiu muito, mas ela achou que ele tava meio quietinho demais. E aí ela adotou a Zizi, assim. Entendi. Aí foi um período de adaptação, assim, mas eles estão se dando super bem. Eles, no final, se deram bem, né? Ele precisou ir uns meses no veterinário, mas... Não, que eles no final se deram bem, né? Ao contrário da Mitzi, que não, de jeito nenhum ia dar certo com o Nino. Que ele e a Zizi no final se acertaram. Não, sim, eles se dão... Assim, passaram acho que uns 2 meses. E agora a Zizi tá quieta dormindo no canto dela, o Nino de repente pula na cadeira que ela tá dormindo, ele vai lá e dá um banho nela, do nada, assim. Ah, sei, que bonitinho. Aí, às vezes, ele tá dormindo, ela vai e encosta pra dormir perto dele. Uhum. Às vezes ele dá uns chegas pra lá nele, mas só porque ele pode, sabe? Sim, sim. Mas ele gosta dela, ela gosta dele, porque a Zizi, pelo que a gente entendeu, ela foi resgatada de um lugar, ou ela ficou num lugar que das pessoas que resgatam que já tinham vários outros gatos. Então ela começou a se acostumar com ter uma casa cheia de gatos muito mais do que ele, sabe? Uhum, sim. Então ela insistiu muito do tipo, oi, você é um outro gato, eu tô aqui pra brincar com você, tudo bem? Oi, me ama, oi? Que bonitinha, que coisa mais fofa. Mas você tá falando sobre a questão da pandemia, Tata. Nossa, é muito curioso como que a gente ficar em casa mudou também a nossa relação com eles, assim. Uhum. Porque pra quem, enfim, tem muita gente que já fazia home office, que ficava muito tempo em casa e tudo, mas pra quem saía, pra quem tava fora de casa o dia inteiro e de repente você tá em casa com seus bichinhos o tempo inteiro, muda muito. Eles não estão, tipo, acostumados a isso, eles não estão adaptados, esperando que você vai ficar em casa, faz muita diferença. Sim, o Nino, a gente passou, acho que os 2 primeiros meses da pandemia levando ele no veterinário toda semana, e a veterinária falou, nossa, a quantidade de bichinhos que tá vindo no veterinário porque mudou a rotina deles é muito grande. Às vezes eles ficam com alguma coisa, sei lá, começa a passar mal, você não entende por quê, sabe? E porque a rotina deles mudou, você muda... O produto que você passar na casa, às vezes o gato já começa a ter uma reação estranha. Sim. Sei lá, porque você mudou o desinfetante, sabe? Gato é muito sensível com tudo, né? Muito, muito. E às vezes você não sabe o que é. E aí você fica desesperado. O que tá acontecendo com o gato, sabe? O que eu posso fazer? A Mitzi adorou. A Mitzi amou a pandemia, sério. Eu tô super feliz com vocês, né? Não, muito, porque eu já fazia home office há mais de 1 ano. Então, pra ela, assim, ok. Sim. Agora eu tô num apartamento que é só meu e não vai vir nenhuma pessoa estranha na minha casa? Isso é um paraíso! É a melhor coisa. Só minha mamãe aqui... E ela ganhou um papai novo ainda, então assim, e ela, nossa, ela amou meu namorado, ela é muito... Ai, que delícia! Ela é muito difícil com pessoas novas, do tipo, toca o interfone e ela vai se esconder, porque ela tem medo de qualquer pessoa aparecendo em casa. Mas como a gente já tá com 5 anos de namoro, e ele ficava um tempo lá na casa da minha mãe com a Mitzi, comigo... Aí ela foi se adaptando ao longo dos anos, ela foi se adaptando aos poucos, não foi tão fácil. Mas agora, às vezes eu acho que ela gosta mais dele do que de mim. Ela ronrona pra ele, alto assim, ela vai à noite pedir carinho. Ai, que bonitinho. E ela se adaptou tranquilo também com a casa nova, né? Ela não estranhou. Demorou umas semanas, assim... ela ficava muito escondida nos cantinhos, mas aí eu comprei um arranhador, porque ela sempre foi apaixonada por arranhador, e eu tava precisando trocar o dela, então na mudança eu nem trouxe um negócio que ele já não tava legal. Aí no dia que o arranhador chegou, eu acho que ela falou, ok, aqui é a minha casa.
eu tenho um arranhador. E aí ela começou a parar de se esconder e ela... Aquele arranhador chegou, foi do tipo... Natal chegou cedo esse ano. E ela começou... Nossa, ela escalou o arranhador inteiro. Aí ela deitava perto do arranhador. Aí ela ia pra... Porque eu tenho uma rede daquelas que grudam no espelho, no vidro. Que é uma rede de gato. Então ela deitava na rede... Aí ela saía da rede e ia arranhar, aí ela voltava pra rede. E ela começou a perceber que a casa, que era agora onde ela ia morar, que o arranhador era dela, então a casa era dela também. E aí ela se adaptou, ela tá muito feliz. Não tem porta fechada, no lugar que ela não pode ir. Não, e melhor do que isso, é só dela. Só dela, não tem mais nenhum outro gato. Não tem porta fechada. Exatamente, para ela realmente faz todo sentido. E vocês têm interesse em ter mais um? Ou você acha que a Mitzi não ia se dar bem mesmo com outro gatinho? Eu acho que ela não vai se dar bem. Por isso que, assim, querer, eu quero. Eu teria mais uns 15. Mas... Sim. A gente quer um de cada cor, né? É sempre assim, a gente quer sempre mais um. E, assim, eu não ia arriscar a felicidade dela, sabe, nesse momento. Ainda tenho uma discussão com o meu namorado, que quando a gente começou a namorar, ele tinha uma alergia a gato. Aí eu falei que eu ia tirar essa alergia dele na força. Mentira, eu sei que não funciona assim. Mas aconteceu que hoje, depois de 6 meses morando com gato, ele raramente espirra. Do tipo, de vez em quando ele espirra quando ele acorda e não é porque a gata dá perto. Muito raramente. Então, pra mim isso já foi um ganho. Só que ele é uma pessoa que é apaixonada por cachorro. Então ele já começou falando que, ok, a minha gata está morando com a gente, mas o próximo bicho é dele e vai ser um cachorro. Então, nós ainda temos algumas discussões pela frente. Ainda tem aí uma adaptação pra rolar, né? Não, a gente não vai colocar a Mitzi junto com mais ninguém, provavelmente, assim. E ela já tá velhinha, sabe? Poxa, ela já tá com 10 anos, pelo menos 10 anos. É que a gente a gente não sabe exatamente quando ela nasceu. A gente acha que são 10 ou 11 anos, mas de qualquer jeito ela já tá meio velhinha. Então eu não queria causar um estresse pra ela nessa idade, sabe? Sim, nessa idade você já deixa ela quietinha, né? Ela tá bem, então... Sim. Ela não vai mudar. Ela é territorialista, ela já mostrou pra gente ao longo dos últimos anos que não adianta. Eu concordo com você. Mas eu acho que, assim, vendo o perfil da Mitzi que você tá me contando, Tata, eu acho que é capaz até dela se adaptar melhor a um cachorro do que a um outro gato, assim. Acho que um gato iria trazer mais dificuldade pra ela ainda do que um cachorro. Não que um cachorro seria fácil, mas outro gato seria mais tenso ainda, sabe? É a sensação que eu tenho. Talvez. Mas às vezes eu tenho medo de que ela não se adapte a absolutamente mais nada. Porque ela não se adapta nem a gente nova. Do tipo assim, se chega, por exemplo, uma pessoa pra fazer um serviço, agora que já, pelo menos o meu prédio já liberou fazer entrada de prestador de serviço, outro dia eu precisei que viesse uma pessoa arrumar uma porta de armário que deu uma engripada aqui no apartamento novo. Ela ficou o tempo inteiro escondida. Ela assim, toca o interfone e ela se esconde. Então, eu tenho um pouco de medo que se ela é assim com pessoas, que a situação com qualquer outro bicho seja meio complicada pra ela de novo, sabe? E ela começa a ficar estressada de novo. E esse apartamento é muito pequenininho. Ter mais um bichinho disputando ali com ela. Eu fico meio com medo. Sim. É exatamente isso. É do tipo, ela vai ter que disputar um território de novo. Sim, um território que já não é muito grande, né? E aí, às vezes, eu fico pensando na saúde dela. Não é nem na saúde, mas tipo, o psicológico da gatinha. É o bem-estar dela mesmo, né? Eu super te entendo. Eu acho que nessa idade a gente já tem que ter um pouco mais de cuidado mesmo. E igual a gente estava falando, o gato é tão sensível que qualquer estresse vira um problema de saúde para eles mesmo, assim. O gato, ele transforma o estresse numa doença, se deixar. Então, a gente tem que ter esse cuidado mesmo. Uhum. Tem toda a razão. Eu queria. Nossa, sabe aquele filme 101 Dálmatas, que eles mudaram pra uma fazenda cheia de cachorrinhos depois? Nossa, queria ser uma fazenda cheia de cachorro e gato.
Adoraria, mas não... Eu moro num apartamento pequeno e eu tenho uma gata territorialista, então eu sei os limites. Vamos ter noção do que a gente pode, né? Dos nossos limites. Com certeza. Mas, assim, de criança você já tinha muitos bichinhos? Você falou que a sua família sempre gostou de gatos, né? Você já sempre teve? Muito. Até onde eu sei, o meu bisavô tinha gato. Então, o meu bisavô tinha gato, meus avós tinham gato. Eu sei que tinha um gato da minha mãe, que quando eu nasci, assim, antes de eu entender que eu era gente... Já tinha um gato que ficava perto de mim desde que eu nasci. Ai, que delícia. Que era o Kiko. O Kiko. E era o gato da minha mãe. Era um gato... E foi a primeira palavra que eu falei. Eu não falei papai, mamãe. Eu falei Kiko. Foi a primeira palavra que eu falei. Foi o nome do gato. Ai, que amor. Você lembra dele? Assim, da carinha dele? Você lembra alguma coisa dele? Ele era um gato meio... preto. Sei. E ele era muito peludo. Eu lembro assim, que minha mãe, pelo menos de fotos, eu vejo muito que o meu carrinho de bebê ficava muito na minha mãe, logo depois que eu nasci, eles foram morar um pouco com os meus avós, porque o parto, a gravidez da minha mãe foi muito complicada. Então ela precisou ficar de repouso muito tempo. E minha avó ajudou a cuidar da minha mãe na gravidez e logo depois que eu nasci. Então eles deixavam o meu carrinho tomando sol no quintalzinho da casa da minha avó. E o gato ficava lá guardando o carrinho. Ai, que gostoso! Ai, que delícia isso! Ele ficava de guarda. E ele tinha um rabo, daqueles rabos enormes e todos peludos. O coitado do gato sofreu na minha mão, porque a minha mãe falava que eu puxava o rabo do gato, mas ele amava, o gato não desgrudava de perto de mim. Gente, que gostoso. Muito, e assim, eu tenho várias fotos que eu tô sentada, ou que eu tô brincando no chão, alguma coisa desse jeito, o gato tava perto, o gato tava deitado, o gato tava junto, assim, onde eu tava, o gato tava junto. Só que ele era um gato da minha mãe, ele era um gato do meu avô. Meu avô tinha uma chacarazinha que tinha um riozinho, o gato ia pescar com meu avô. Minha mãe conta várias histórias do Kiko, assim. Minha mãe falava que meu avô ia pescar e ele levava o Kiko junto. E meu avô sempre se deu muito bem com o gato. E ela falava que o meu avô só ia pescar pra dar peixe pro Kiko. E aí ele pegava o peixe, o Kiko ia lá e ele comia o peixe. Aí quando ele tava cheio, ele não conseguia mais comer, ele dava uma mordiscada no rabo do peixe pra falar, esse daqui é meu. Agora eu não aguento, mas esse daqui é pra mais tarde. E ele comia um pedacinho do rabo do peixe. Gente, que massa! Eu achava muito engraçada essa história, assim. E o Kiko era companheiro meio que de todo mundo, assim. Ele adorava meu avô, ele gostava muito de ficar comigo perto do carrinho quando eu nasci. Ele era o gato da minha mãe, até onde eu sei. E ele era muito esperto. Sim, pelas histórias que eu ouço, pelas coisas que eu lembro dele, ele tava sempre por perto. E ele era um gato muito fofo. E eu acho que era daqueles gatos sem raça, mas peludo pra caramba. Ele era bem, assim, de pessoas, né? Ele gostava de ficar perto das pessoas, assim. Muito. Gato é uma coisa... gato é a coisa mais fofa do universo. As pessoas falam, gato não tem sentimento, gato não é companheiro. Não, mas quem tem gato sabe que eles são super companheiros, eles são tão companheiros quanto o cachorro, eles são fofos, você só precisa entender que o gato tem o espaço deles e você também tem o seu. Ai, que delícia! Então, assim, desde o seu nascimento você tem já contato com o gatinho, né? Mas é exatamente isso, às vezes as pessoas comentam assim, porque o gato ele não se apega à família e tudo, e não tem nada a ver, assim, gato é mega companheiro, é parceiro, gosta de ficar perto da gente, gosta de carinho. É porque eu acho que muita gente tipo assim, mede o gato pelo cachorro, né? Acho que o gato é um tipo de cachorro, e não é. São animais
100% diferentes, né? Maravilhosos em cada um ao seu estilo, mas não são iguais. E gato é um barato, assim, eu sou fã também, né? Há muitos anos que eu tenho e acho, assim, que é a melhor coisa, acho um barato também. Então, eu já tive cachorro também. Meus avós já tiveram um cachorro nessa chácarazinha que eles tinham. Então eu passava muito fim de semana, quando a gente ia pra lá, ou até as férias, eu passava muito lá com os cachorros, correndo com os cachorros, mas é completamente diferente, assim, o jeito que os bichinhos se alimentam é diferente, sabe? Cachorro, você coloca tudo na vasilha, ele devora como se não houvesse amanhã. Gato vai 15 mil vezes ao dia comer 2, 3 grãozinhos. E aí ele vai de 5 em 5 minutos, aí ele come um grãozinho, vai dormir. Aí ele passa 8 horas dormindo, aí ele vai lá, come mais uns 2 grãozinhos. Exatamente, é outra coisa completamente diferente. O gato é esse animal que petisca. Ele fica petiscando o dia inteiro, assim. É o jeito deles se alimentarem, né? Já o cachorro come tudo ali, uma refeição só, manda ver e pronto. É muito curioso mesmo. E eu adoro essas diferenças, tá? Eu fico vendo, assim, eu acho os dois são um barato. Né? Cada um do seu jeitinho. É tipo... É tipo como se o cachorro fosse, quando a gente vai colocando, se a gente for comparar com pessoas. Cachorro é quando você vai no rodízio. E aí você tem que comer tudo antes que o rodízio acabe, antes que o rodízio feche. Por mais que você, tipo, ou você come no rodízio ou você não come nunca mais. Você tem... você tem que aproveitar, né? Aproveitar que eu já paguei, agora tem que aproveitar tudo aqui. E gato é tipo aquela orientação da nutricionista, comer um pouquinho de 2 em 2 horas, comer um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Exatamente. É tipo isso, gato também aqui. Ele vai um pouquinho aqui, comendo constantemente, mas de pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho. É bem isso mesmo. Maravilhosa essa comparação. Adorei. Tata, quando a gente tava conversando antes da gravação, você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Eu queria saber se você topava falar um pouquinho. Você tem um podcast que você trata sobre TDAH, né? Que é o Tribo TDAH. E você comentou um pouco da relação dos bichinhos com as questões mentais. Eu queria saber se você toparia falar um pouquinho sobre isso, sobre a sua experiência, o que você acha, qual que é a influência dos bichinhos, né, com a nossa saúde mental, com as nossas questões psicológicas mesmo. Então, TDAH, acho que é mais fácil explicar um pouquinho o que é. Eu tenho esse transtorno mental, ele é um transtorno mental e na verdade, a gente tá esperando ele entrar na lei como uma deficiência mental, porque ele, ainda no Brasil, ele não é reconhecido. Mas a OMS, ela já classifica o TDAH no mesmo grupo do autismo. Então, ele é um transtorno mental que ele afeta várias áreas do cérebro. O nome completo é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não é só pro TDAH, ou, por exemplo, o TEA também, o autismo também tem várias coisas positivas que pode ter de bichinho, mas com várias pessoas neuroatípicas, desculpa, que não tem um funcionamento cerebral como a sociedade espera, pode ter muita coisa super positiva, sabe? Eu acabei... Assim, eu sempre tive bicho, mas depois, quando eu descobri o meu TDAH, eu fui pesquisar e eu descobri várias coisas legais, do tipo... E aí eu parava pra pensar, caramba, isso é muito verdade. Quando a minha mãe adotou o primeiro gatinho, depois que o Kiko foi embora, depois que o Kiko morreu, enfim, eu demorei, acho que a minha mãe adotou o primeiro gatinho pra gente ter na nossa casa, acho que eu tinha uns 10 anos de idade. E o gatinho era a minha responsabilidade e responsabilidade do meu irmão. E aí depois eu fui ver as coisas que falam, poxa, como é que os animais podem ajudar? Eles ajudam muito, por exemplo, a ensinar responsabilidade pra criança. E não só ensinar empatia, ensinar sobre, sabe, bichinhos têm um amor incondicional. E eles são companheiros, então
Uma das minhas comorbidades do TDAH, porque geralmente quando você tem um transtorno mental, ele nunca vem sozinho. Ele sempre tem coisas que acompanham. E eu tenho depressão também. Então eu já tive vários episódios de depressão que foram bem ruins, assim. E sabe aquele companheirinho que às vezes você sente que você tá sozinho no mundo e que você não tem mais ninguém que você pode conversar? E aí o seu bichinho tá lá. E às vezes é aquele amorzinho que você precisava pra pensar, poxa, eu posso conversar com meu bichinho? Às vezes você não consegue conversar com mais ninguém, ou você tá chorando num canto, e aí você pega e você abraça o seu bichinho, sabe? E aí eu descobri várias coisas, assim, sabe? Além dos bichinhos ajudarem com sensação de responsabilidade, eu vi alguns estudos, eu achei muito interessante isso, que eles ajudam a reduzir, por exemplo, o estresse e a ansiedade das pessoas. Isso não só com quem tem transtornos, com todo mundo. E pra quem, por exemplo, é hiperativo, os bichinhos são bem legais pra ajudar. Por exemplo, quando você é uma pessoa hiperativa, às vezes a energia que você tem no seu corpo é muito mais do que as outras pessoas. Então a gente se mexe constantemente, às vezes sem perceber. Então brincar com um bichinho ajuda muito isso também. Que seja pra sair pra caminhar com o cachorro, ou pra correr com o cachorro, ou pra brincar com os brinquedinhos do gato e ficar agitando a fitinha perto do gato, ou jogando a bolinha pro gatinho correr. Isso é uma coisa que ajuda. E tudo isso vai ajudando também, não só você a liberar energia, mas você se sentir melhor com você mesmo. A treinar um pouco de empatia, a treinar um pouco de socialização, porque nem sempre, às vezes, é um pouco fácil. Tem gente que tem um pouco de mais dificuldade com relações sociais, sabe? De lidar com outras pessoas. E às vezes o bichinho pode até ser um começo de conversa. Por exemplo, a gente tá aqui conversando e todo mundo que tem um bichinho fala: ai, você tem um bichinho, pronto. Já é uma conversa que todo mundo ama falar de seus bichos. Sim, já é um ponto, né, de assunto, já é uma forma de você começar ali uma socialização, né, e eu acho que, assim, você falou uma coisa, Tata, que é muito legal, que é justamente sobre a relação com as crianças. Um dos meus primeiros episódios, acho que lá o 10 ou 11, eu falo justamente de crianças e pets, e como que a convivência com os animais pode tornar as crianças mais empáticas, mais responsáveis, respeitosas, com a noção de que existem outros seres que sentem dor, fome, frio, que dependem da gente para sobreviver, que pode ser também uma forma de você estimular a criança a desenvolver o interesse ali, né? Estudar mais sobre um cachorro, estudar mais sobre um gatinho. Eu acho que é uma coisa que é muito legal, assim, que é uma forma da gente estimular a criança a fazer uma atividade bem enriquecedora, né, também. E eu acabei lendo um estudo que ele foi publicado em alguns periódicos de psicologia, enfim, e eu achei muito interessante isso. Ele falava especificamente de cães de terapia, porque nos Estados Unidos e em outras partes do mundo tem cachorros que eles são treinados para acompanhar pessoas em tratamentos psicológicos, ou são cachorros que estão lá, por exemplo, quando você tem, por exemplo, TDAH, existem cachorros treinados para isso, existem cachorros treinados para acompanhar crianças autistas, ou eu vi um documentário da Netflix que falava, não sei se você viu, um documentário que se chama Dogs, cães, cachorros, alguma coisa assim, que é um documentário muito legal, que cada episódio ele fala de um cachorro, de um tipo de cachorro diferente. Tem um episódio que ele fala só sobre cachorros de terapia para vários tipos de tratamentos, e um deles ele acompanha um cachorro que ele prevê epilepsia em criança. Ah, que legal, que eles são treinados já para dar... São cães de alerta, né, que eles avisam. Ai, que massa! E eles previnem a criança de ter ataques epilépticos, e ela... ou eles ajudam a chamar a atenção de outras pessoas para a criança conseguir ajudar rápido quando isso quando isso vai acontecer. E eu achei muito legal.
E assim, esse estudo que eu achei, ele falou sobre cães treinados para TDAH, e ele falava que ele pode ajudar a reduzir os efeitos dos sintomas do TDAH nas crianças. E era muito legal porque ele foi feito com crianças e com crianças que não eram medicadas. Então que ele funcionava como uma terapia para as crianças. E eu achei muito legal isso. Aí eu fico pensando, poxa, tem cão treinado, mas isso talvez seja um efeito que talvez não precise ser só de cachorro ou só de bichinhos treinados. Só o fato de você ter um bichinho, ele já melhora muito. Tá certo, o transtorno mental não tem cura, sabe? Você não fala, eu vou ter um cachorrinho, eu vou curar a depressão. Isso não existe. Mas ele ajuda a você a algumas coisas. Por exemplo, sei lá, às vezes quando eu tô muito agitada, ou quando eu tô com muita ansiedade, que às vezes tem coisa, sabe, efeito. Às vezes eu fico muito agitada e hiperativa, e isso acaba me tornando mais ansiosa naturalmente. E às vezes eu vou brincar, eu respiro fundo, e às vezes eu brincar um pouco com a minha gata, sabe, aquele negócio de calma, vamos deixar o problema um pouquinho de lado e parar e pensar e colocar a cabeça no lugar. Então, às vezes eu vou agradar minha gata quando eu tô pensando em alguma coisa, e minha cabeça tá procurando soluções e eu tô um pouquinho com ela brincando ou agradando ela. Então, ter um bichinho por perto, às vezes só nunca vai substituir, por exemplo, você ter um especialista, um psicólogo ou um psiquiatra pra tratar, mas às vezes pode melhorar muito só a sua saúde mental, só o fato de você ter um bichinho ali pra fazer uma diferença na sua vida. Porque você não sente que você tá sozinho. Você sente que tem alguém ali que depende de você e que te ama. E, assim, por mais que existam outras pessoas, mas tem momentos na vida que a gente sente que parece que a gente tá sozinho, sabe? E aí tem um bichinho ali olhando pra você, tipo, oi, me dá carinho. Eu tô aqui. Eu super concordo com você. É lógico, assim, inclusive eu fiz um programa especial agora pro Setembro Amarelo, falando justamente de saúde mental dos bichinhos. E muito do que foi falado era justamente isso, que naturalmente, que, né, quando a gente tem algum problema mental, uma questão de saúde mental, a gente precisa de um tratamento profissional. Mas tem coisas que ajudam muito a gente a se sentir melhor. E ter um animalzinho é uma dessas coisas que faz um bem danado, né? Assim, que ajuda a te dar força, a te dar vontade de fazer as coisas, a te dar, enfim, determinação, né? Dá uma força a mais mesmo. Teve uma época que eu tava há uns anos atrás, eu tava morando com a minha mãe ainda. A minha depressão tava num nível muito, muito alto, assim. E boa parte dela era causada, não necessariamente, mas o ambiente de trabalho que eu tava, ele era um lugar muito tóxico. Assim, um ambiente extremamente tóxico. As pessoas estavam ficando doentes naquele ambiente à torta e à direita, porque, assim, o ambiente era muito ruim. E nisso a minha depressão piorou muito. E era uma época que a minha mãe foram uns meses, ela foi viajar, acho que ela foi talvez visitar meu irmão, não lembro. E eu tava com a minha gatinha em casa, assim, eu tava num pico tão desesperador que eu tava com ideações suicidas. E eu ficava junto com a minha gatinha deitada no quarto, depois que eu voltava do trabalho, e às vezes eu ficava pensando nas coisas, mas eu ficava abraçada com ela, e isso me ajudava tanto, assim, sabe? Não seguir com um plano que ia ser uma coisa que não ia dar muito certo. E ficar com ela, e às vezes que fosse assim, de estar junto, só eu e a minha gatinha. Eu me sentia sozinha no mundo, porque tava todo mundo longe, enfim. E eu ficava lá, abraçadinha com ela. E às vezes quando... Gato é muito engraçado. Bicho, de uma forma geral. Às vezes quando você tá meio mal, parece que eles vão lá e eles vão te cheirar. E aí eles ficam, tipo, com aquela cara de... Tá tudo bem? Você tá precisando de alguma coisa?
E é muito engraçado, porque às vezes o bichinho tá dormindo em um outro lugar e você tá quieto no seu canto, você tá se sentindo um lixo, e aí, de repente o bichinho sobe em cima da sua cama, vai te cheirar, falar oi. E não é que tá tudo bem no mundo, mas de repente o bichinho tá lá. E poxa, e ele te ama e você ama aquele bichinho. E na hora, de repente, tipo, tem alguma coisinha aqui que depende de mim. Mas naquela hora tá tudo bem, né? Nossa, é muito verdade isso mesmo, né? A gente ter a parceria deles faz muita diferença. Muita diferença. Nossa, muita. Eu super concordo com você, Tata. A gente ganha um companheirismo, um tipo de amor muito diferente. É incrível, assim, como é que eles sabem quando a gente tá doente, por exemplo. Eu vejo toda vez que eu, tipo, fico doente, tudo, os gatos ficam perto, querem ficar juntinho e tudo. Eu acho uma delícia. Acho muito gostoso ter essa companhia deles. É muito fofo, sabe? É engraçado que não parece que eles estão lá só pra falar, olha, eu preciso de alguma coisa. Mas eles percebem isso. Às vezes eu já tive gatos que foram... Meio que eles avisavam meus pais quando a gente tava doente. Quando meu irmão e eu éramos pequenos, a gente tava doente. Porque eles ficavam na porta do quarto. Uhum. Eu tinha uma gata, essa primeira gata que a minha mãe adotou quando a gente tinha 10 anos. O nome dela era Diná. E ela era muito inteligente. E às vezes teve uma vez que eu tava doente, que eu tava com febre, minha gata cheirava, aí ela ia até o quarto dos meus pais e ela ficava olhando pra eles até eles seguirem ela até o meu quarto, e ela parava na porta do meu quarto, do tipo, eu não vou entrar porque tem algum ser doente aí dentro. E aí meus pais foram examinar e viram que eu tava com febre. Oh, gente. Deitada na cama e eu tava com febre, e ela avisou. Ela sabia que você tava mais quente, né? E ela avisou meus pais, do tipo... E ela era muito inteligente, ela ficava olhando pra você com cara de, você não vai fazer nada? E ela foi... avisar os meus pais, tipo, tem uma coisa errada acontecendo aqui. E ela foi chamá-los no quarto deles pra falar que tinha alguma coisa errada com os humanos dela. Nossa, que massa, né? Que sensibilidade. É muito diferente mesmo. Ai, que massa. E Diná é um nome lindo, porque é o nome da gatinha da Alice, do País das Maravilhas. Por isso que eu coloquei o nome de Diná. Nossa, eu acho lindo esse nome Diná. Assim, eu já tinha conhecido uma gatinha antes que se chamava Diná e eu achei linda. Assim, ai, gente, que nome bom. Que boa escolha de nome, adoro. Eu queria que o Nino se chamasse Calvin. Ou Haroldo, mas Hobbes ninguém aceitou. Ninguém aceitou nem Hobbes, nem Haroldo, nem Calvin. E nem Garfield, então ficou Nino mesmo. Porque pra mim, um gato amarelo tinha que chamar o nome do tigre do Calvin Hobbes. Mas, enfim, ninguém... Seria ótimo. Queria, mas minha ideia foi vencida. Ninguém comprou, né? Ninguém comprou sua sugestão. Sacanagem, Tata. Sacanagem. Tata, eu quero te agradecer muito por você ter vindo aqui conversar comigo, disponibilizar um pouquinho do seu tempo, sua generosidade de compartilhar comigo as histórias dos seus bichinhos. Já sei que nós temos muito mais papo, porque eu já percebi que você gosta de bichos igual eu, então com certeza teremos mais papos de bicho. Mas muito obrigada por você ter vindo aqui. Quero te pedir para você deixar um beijo pro pessoal, pros ouvintes, e fazer o seu jabá também, falar pro ouvinte onde que ele te encontra, quem quiser te ouvir mais, onde que pode achar os seus projetos. Ai, obrigada pelo convite, foi maravilhoso. Me chamem pra falar de bichos, que eu adoro falar de bichos. Por sinal, meu Instagram pessoal é só isso. Meu Instagram pessoal é compartilhamento de foto de bicho fofo. Mas é pra isso que serve o Instagram, Tata. É pra postar foto de bicho. É pra isso que a gente tem que usar. Ah, não, meu Instagram não, desculpa, no meu Twitter. Ah, então, mas também. O meu Instagram tem alguma... Meu Twitter é o dia inteiro RT de foto de bicho fofo. Que ótimo. Porque Twitter é isso, ou é bicho fofo ou é política. Aí eu vejo as coisas de política, me estresso com a política e aí eu compartilho uma foto de bicho fofo. pra dar uma aliviada, né?
porque o dia de alguém vai estar melhor com aquela foto. Ou com aquele videozinho. Mas obrigada de verdade. Com certeza. Quero muito ouvir outras vezes. Eu adoro falar de bichos. Falem comigo sobre bichos, eu adoro. E se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, eu tô no @tributdah. E também no podcast da Tribo TDAH, que é o único podcast no mundo em português que fala sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E também a única verificada pelo Twitter em português, francês, espanhol e português que tem TDAH no nome, que é verificada no mundo sobre TDAH. Eu tô muito feliz com isso. Ai, que massa, que orgulho. Não, muito legal. E falem comigo lá, é @tributdh, tanto no Twitter quanto no Instagram. E também eu tenho um outro podcast, que é o Lavando Louça, que eu faço junto com meu namorado enquanto a gente tá lavando a louça. Então o episódio dura enquanto tem louça na nossa pia. E é justamente pra ajudar pessoas que têm dificuldades a fazer tarefas domésticas, que acham muito chato. Porque TDAHs tem um pouco disso, de dificuldade de fazer tarefas que são chatas e repetitivas. E a gente fica conversando sobre... Cada episódio tem um assunto diferente e a gente fica falando sobre coisas enquanto a gente lava a louça. Então é @lavandoloucapod no Twitter e no Instagram também. Ai, ótimo. É uma ótima... Não, eu adorei essa ideia. Porque... Não, lavar a louça é um troço já que é muito chato, né? Então, transformar isso numa coisa mais divertida é uma ótima ideia. Sim. Principalmente que... Nossa, achei muito boa. Eu fui com dor nas costas, lavando louça. Então, enfim. Só aquele negócio de... Ai, não quero. Vamos pelo menos fazer alguma coisa divertida. Vamos gravar um podcast. Vamos pelo menos fazer alguma atividade interessante, né? E aí, se vocês quiserem seguir minha @pessoal, é Tata com H, _Finoto com 2 T's, tanto no Twitter quanto no Instagram. Perfeito. Tata, muito, muito, muito obrigada. De verdade, já tá convidada pra voltar sempre que você quiser. Ai, eu que agradeço. Obrigada muito pelo convite. Eu fiquei várias vezes tipo, ai, me convida, eu quero. Me chama eu. Agora que você veio, Tata, assim, você já sabe o caminho, já sabe como me achar. Agora tá fácil demais. Agora teremos outras vezes. Sim. Obrigada de verdade. Eu espero que os ouvintes tenham gostado também. Com certeza eles vão gostar. Um beijão, Tata. Este programa foi editado por Audi Edições.